Fala galera, beleza? Mário Zinara, estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. Vamos aqui aprender a como analisar cartas boas no Spelldinger, mas essa técnica que nós vamos empregar agora, ela pode ser utilizada na grande maioria absoluta dos card games, porque eles funcionam, né, de formas parecidas, porque é um método bem teórico, bem conhecido até, um método de quadrante. Nem todo mundo conhece. Eu vou tentar aqui dar um resumo para não deixar o vídeo extremamente longo e extremamente complexo. Eu vou tentar resumir mesmo a ideia para isso. Mas se você curtiu a ideia, já não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, que ajuda muito aqui essa iniciativa do YouTube. Então vamos lá, galera, vamos começar. A teoria dos quadrantes das quartas diz o seguinte: o jogo ele fica alternando tecnicamente entre 4 estados diferentes. O primeiro estado é o estado do desenvolvimento, que é aquele primeiro momento onde os jogadores estão se preparando, viabilizando a estratégia deles. No Magic de mesa, normalmente são aqueles primeiros turnos iniciais, que estão colocando terrenos na mesa, eventualmente colocando uma carta. Aqui no Spelldinger, nós podemos dizer que o primeiro estágio, que é o estágio de desenvolvimento, ele é aquele momento onde você está colocando as suas primeiras cartas no jogo, na qual é necessário para você chegar na sua estratégia final, certo? Por exemplo, sua estratégia final é bater com bichinho, é resolver, por exemplo, Cássio Paladino, tentar fazer o cachorro o mais rápido possível. Você pode também colocar criaturas de custo baixo para atacar logo de cara. Por exemplo, outro exemplo clássico aqui de carta que joga bem em desenvolvimento aqui é o Santuário Silvestre. Por exemplo, sua estratégia é usar cartas de custo bem alto. Então essa carta aqui, ela não afeta a board, ela vai te dar 2 cristais de mana vazio em 2 turnos, vai acelerar o turno em que você usará a carta de custo alto. É uma forma de você colocar a sua estratégia. E por aí vai. Estratégias variadas. Por exemplo, o deck do Maníaco, do Jace, você coloca artefatos para poder comprar carta. Então isso é o desenvolvimento. É você colocar cartas em jogo que vão viabilizar a sua estratégia, certo? Por ser um deck agro, eu vou colocar aqui qual é o seu desenvolvimento? É colocar criatura. Colocar criatura para bater. O segundo estágio do jogo é o estágio da paridade. O que é a paridade? A paridade é aquela situação em que ninguém está ganhando e ninguém está perdendo. Para, digamos assim, fins didáticos, para a gente saber quem está ganhando e quem está perdendo, é só fazer a projeção. Se o jogo se mantém exatamente como ele está agora, quem é o jogador que vai chegar na sua condição de vitória primeiro? É o jogador A ou o jogador B? O jogador A vai chegar na condição de vitória dele primeiro, então o jogador A está ganhando. O jogador B vai chegar na condição de vitória, então o jogador B está ganhando, certo? Ela não necessariamente tem a ver com vida, ela tem mais a ver com a estratégia provavelmente dita sendo empregada. Por exemplo, o cara tá cheio de bicho na mesa, tá batendo ali, só que o oponente vai combar no turno que vem, com o Maníaco do Jace, por exemplo. Então, obviamente, quem está ganhando é o deck de Maníaco, não é o deck agro, mesmo o deck agro tendo uma quantidade de cartas enorme na mesa com relação ao outro deck. Por quê? Porque o outro deck vai chegar na condição de vitória dele primeiro. Bem simples, né? Então, agora que sabemos o conceito de quem é que está na frente, quem está ganhando, quem é que está na frente, quem é que está atrás, vamos voltar aqui para a paridade. A paridade é um estado do jogo na qual ninguém está ganhando e ninguém está perdendo. Ou seja, se o jogo se mantém exatamente como ele está, ninguém vai ganhar e ninguém vai perder. Como diria a Dilma, vai todo mundo perder. Mas olha só, brincadeiras à parte, vamos imaginar só a título de exemplo. Vamos supor que na sua mesa você tem aqui um Caracal fiel e um novato imaturo. E do outro lado, nós temos aqui uma construtora de mana e pode ser aqui o consultor craniano. Os dois, de um lado tem esses 2 criaturas brancas, da outra tem essa branca e essa preta. Não existe uma forma de fazer um ataque dos dois lados sem que ambos tenham perdas e ambos fiquem literalmente na mesma, certo?
Tá, podemos discutir que o consultor ele pode atacar e se tiver carta na mão pode tirar, mas a ideia não é essa. A ideia é basicamente que o estado da mesa tá equilibrado. Não tem ninguém que esteja passando por cima do outro. Já, por outro lado, nós podemos aqui acrescentar, por exemplo, aqui, vamos colocar mais criaturas aqui. Vamos imaginar que de um lado aqui nós temos aqui um IAC 2-2, vai dizer que não ativou a estreia, então tem um IAC 2-2, mas eu tenho também do outro lado nós temos um anfitrião sinistro. O anfitrião ele é 2-3. O anfitrião, se ele atacar e o IAC defender, ou então ao contrário, se o IAC atacar e o anfitrião defender, apenas o IAC morre e o anfitrião fica vivo. Então, podemos claramente entender que existe aqui uma vantagem para o lado da mesa que está o anfitrião. Então, a paridade é quando não existe essa vantagem. É quando a mesa está equilibrada e nenhum atacante consegue fazer um ataque sem ter perdas de ambos os lados. Isso é a paridade. Quando, por exemplo, não tem nenhuma carta na mesa absolutamente, geralmente o jogo vai estar em paridade. Porque ninguém tem carta na mesa, então ninguém está desenvolvendo a sua estratégia, ninguém está mais próximo de ganhar o jogo a princípio. Beleza? O outro conceito é quando a gente está à frente, é quando a gente está ganhando. Ou seja, você tá com mais cartas na mesa, você é o jogador que vai chegar na sua condição de vitória mais rápido, seja se reduzindo a vida do oponente mais rápido, seja combando, seja... enfim... Essa é a condição e, por consequência, a outra é quando você está perdendo. O oponente tem mais carta na mesa, se ele continuar do jeito que está, ele te batendo, ele vai te matar, então você precisa reagir. Basicamente é o seguinte, se você está na frente, você quer se manter na frente, você quer aumentar essa distância, certo? Para continuar se mantendo na frente até finalizar o jogo. E se você está atrás... Você quer, das duas uma, ou você quer retornar o jogo para o estado de paridade, que era o que estava, onde ninguém está ganhando, ou você quer jogar o cara que está na frente para trás, que seria, digamos assim, o ideal. Mas geralmente o que você vai fazer? Você vai primeiro voltar para a paridade e da paridade você vai voltar, você vai tentar passar à frente dele. Agora que a gente já teve uma ideia mais ou menos do que são esses quadrantes, vamos dar exemplos aqui de cartas, vamos analisar aqui cartas para a gente poder ver quais quadrantes jogam. Porque tem dois conceitos para a gente descobrir se cartas são boas de verdade. Se a carta, em geral, ela joga em vários quadrantes diferentes, ela é uma carta boa em vários quadrantes diferentes, geralmente ela vai ser uma carta muito boa. Se a carta não joga em vários quadrantes diferentes, mas ela é absurdamente boa para o quadrante que ela joga, e ela também vai ser uma carta muito boa, certo? Principalmente se o seu deck, ele é esperado que você vá jogar nesse quadrante a maior parte do tempo. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui bem simples aqui, de criatura vermelha. Temos aqui o Lemuri Saltador. O Lemuri Saltador, ele é uma mana 3/2, ele bate forte aqui com um custo bem baixo. Você não vai colocar o Lemuri num deck de controle, porque o deck de controle, o que ele está esperando? Ele tá esperando reagir ao oponente, o oponente vai fazer coisas e ele vai responder. Ou seja, ele já está esperando que ele vai estar atrás no jogo, ele já está esperando que o oponente vai fazer alguma coisa para ficar na frente, para responder e tentar voltar para a paridade para depois, no momento oportuno, passar. Então essa desvantagem aqui dele não poder bloquear é totalmente desinteressante para uma situação onde você está atrás. Você está perdendo o jogo e você baixa um Lemuri, você continua perdendo o jogo. Mas, se você for, por exemplo, um deck agressivo, que você quer colocar criaturas na mesa, você quer fazer pressão no oponente, ele já passa a ser muito bom. Porque ali você já está esperando que você vai ser agressivo. Então, o Lemuri, por exemplo, é um exemplo de carta que ele joga em decks que pretendem estar à frente. Então, pretendem seguir sua estratégia, que aqui, mais óbvio, é a estratégia de ser agressivo. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui
um exemplo bem simples aqui. Vamos colocar aqui um artefato verde aqui. Como a gente já falou aqui do Santuário Silvestre, vamos analisar agora essa carta com o conhecimento dos 4 quadrantes. Vamos pensar no quadrante de desenvolvimento. Essa carta é boa? Bem, ela vai te dar um cristal de mana, 2 cristais de mana ao longo de 2 turnos. Então, por exemplo, no turno 5, você vai conseguir usar uma mana a mais. No turno 6, você vai conseguir usar 2 manas a mais. Se a sua estratégia é de usar cartas de custo alto para poder ganhar no valor, essa carta aqui ajuda muito no desenvolvimento da sua estratégia, se você quer chegar numa grande quantidade de manas. Então podemos concluir que é uma carta de desenvolvimento muito boa. Agora vamos imaginar a seguinte situação. O jogo está empatado. Você coloca tem criatura de um lado, tem criatura do outro. Você desce santuário. O santuário, ele não vai desempatar o jogo, ou seja, ele não vai alterar a paridade, porque ele vai te dar apenas cristais de mana, ele não vai te dar vantagem de carta, ele ainda vai continuar no seu desenvolvimento. Se chegar na quantidade de mana para você fazer uma outra jogada mais rápido, ótimo, ainda continua na questão de desenvolvimento, mas ela não vai quebrar a paridade. Ela não vai alterar o fato do board e também não vai te dar vantagem de carta em absoluto. Então essa carta ela não joga na paridade. E se você estiver na frente, se você está ganhando o jogo, você faz Santuário Silvestre, você vai ganhar mais 2 cristais de mana. Também não vai afetar em absolutamente nada. Você não vai estar ganhando mais por conta disso. Continua naquela ideia. Se você, a partir do momento que você também já está com 12, 13 manas, provavelmente é mais do que você precisa para sua estratégia, essa carta já não faz mais absolutamente nada. Vamos lá para outra situação. Você está perdendo. Tem 3 bichos lá te batendo. Ninguém tem carta na mão. Você compra um Santuário Silvestre. Absolutamente ruim. Você não vai conseguir fazer absolutamente nada com essa carta. Você vai ganhar cristal de mana. E os bichos vão continuar te batendo. E você sem conseguir resposta para se defender. Conclusão dessa carta aqui. Ela joga muito bem no desenvolvimento da sua estratégia, para essa estratégia de querer rampar, mas ela é muito ruim em todos os outros quadrantes. É claro, tem situações, por exemplo, no caso da Nissa, que ela pode servir para você comprar uma carta se você tiver a Joraga na mesa. Tem situações que é justamente essas outras cartas, elas afetam, como, por exemplo, a combinação com outras, para poder ter vantagem em quadrantes onde elas normalmente não deveriam ter. Mas esse é um caso à parte, a gente está tentando analisar apenas a carta aqui. Então a gente pode concluir que o Santuário Silvestre, em geral, não é uma carta tão boa assim, porque ela só joga no quadrante de desenvolvimento e ainda só joga quando você está pretendendo chegar a grande quantidade de mana rápido. É por isso que essa carta, por exemplo, você não vai ver ela num Doure da vida, você não vai ver num Drizzt na vida. Ela vai só funcionar em estratégias bem específicas. Por isso que a gente pode dizer que essa aqui não é uma carta tão boa assim. Embora, como eu falei, tem os decks dela que ela joga. Outro exemplo aqui que a gente pode dar, vamos analisar agora essa carta. Opa, não, verde não, eu quero azul. Eu quero mágica. Outro exemplo aqui que agora a gente vai analisar é a Oportunidade. A Oportunidade é uma carta de 6 manas, uma quantidade de mana razoável, que ela vai fazer 4 cartas na sua mão. Ela vai fazer 1 por 4. É uma vantagem de carta absurda. Então vamos lá. Desenvolvimento. Ela joga desenvolvimento? Para pensar. Se for, por exemplo, um Jace de Maníaco, ela até joga no desenvolvimento, que o seu objetivo, a sua condição de vitória é comprar o deck todo. Então ela até pode vir a jogar em desenvolvimento, nesse caso específico. Se você está na paridade, ela joga? Bom, se eu tô com uma mesa equilibrada, tem 5 bichos de um lado, tem 5 bichos do outro, ninguém tá podendo se atacar, eu uso uma oportunidade e agora eu vou estar desequilibrando o jogo com a vantagem de carta na mão. Porque eu vou fazer uma carta para ganhar 4 e o oponente ainda vai estar com as mesmas quantidades de carta na mão. Então, na paridade, a oportunidade é uma carta que joga muito bem. Se você está ganhando agora, eu tô batendo aqui, eu tô batendo com um bicho forte, tá voando, tá batendo, tô ganhando o jogo.
Você usa a oportunidade, você vai aumentar ainda mais, porque você já está ganhando na board e você vai passar a ter mais vantagem na mão. Você tem vantagem na board, vai ter vantagem na mão. Então é uma carta que joga muito bem no quadrante quando você está à frente, você está ganhando. E quando você está perdendo, aí é o detalhe. Ninguém tem carta na mão, você está estão te batendo com 2 bichos ali. Você compra a oportunidade. Vamos supor que você só tem 6 manas. Geralmente, nessa situação, quando você usar a oportunidade, você vai encher a mão, você vai ganhar 4 cartas. Só que os bichos que estão na mesa, eles ainda vão continuar te batendo. Então, essa carta, quando você está atrás, geralmente essa carta aqui ela vai ser ruim, porque ela não afeta a board. Então, se você está perdendo, você vai continuar perdendo. E esse turno a mais que você deu para o oponente, para ele poder te bater de forma tranquila, sem que você tenha mexido na vantagem dele, pode fazer a diferença entre você perder o jogo. A conclusão aqui, a oportunidade geralmente é uma carta que na paridade joga muito bem, porque ela vai quebrar a paridade, você vai ganhar vantagem de carta na mão. Se você estiver ganhando, essa carta também é muito boa, porque você vai aumentar ainda a sua vantagem com relação ao oponente. E se ela estiver se você estiver jogando atrás, perdendo, ela não é tão boa assim, ela é ruim. Então é uma carta bem versátil, ela joga em pelo menos 2 quadrantes muito bem. Então, no geral, oportunidade é uma carta boa, sim. Vamos agora ver outra situação aqui. Mágica e branca. Cadê o branco? Tá aqui o branco. Temos aqui o Dia do Julgamento. Vamos imaginar o mesmo exercício. Essa carta aqui, ela ajuda você a chegar na sua estratégia, sua condição de vitória, seja ela de atacar, comprar carta. Aí, absolutamente não. Ela não faz absolutamente nada para chegar em ninguém em condição de vitória. Se você estiver na paridade, essa carta é boa, então vamos para a seguinte situação. Você tá com 5 bichos, o oponente também tá com 5 bichos, ninguém tá podendo se atacar. Se você dá o Dia do Julgamento para limpar a mesa, você simplesmente gastou uma carta para poder limpar toda a mesa e o jogo continua exatamente do jeito que estava antes, que é ninguém podendo se atacar. Geralmente essa é uma decisão bem ruim. Então é uma carta que o dia do julgamento não é uma carta boa que joga na situação de paridade. Terceira situação, você está ganhando, você está lá com 3 bichos batendo, o oponente não tem defesa e tá lá uma coisa. Você vai dar o Dia do Julgamento? Não faz sentido nenhum, né? Então é uma carta que joga muito mal também se você está no quadrante à frente, o quadrante vencendo. E por último, agora vamos imaginar a situação na qual você está atrás, que você está perdendo. O que ele vai fazer? Ele vai matar todas as criaturas da mesa e vai voltar o jogo para a condição de paridade, onde ninguém tem criatura na mesa. Isso ali é muito bom. Isso aí é muito bom. Principalmente se você está esperando que seu deck vá jogar atrás. Está esperando que seu deck vá ter essa questão responsiva. É por isso que essa aqui é uma das melhores cartas. Para mim é uma carta core em deck de controle. Porque ela vai fazer esse papel de voltar uma situação na qual você está atrás para voltar para a paridade. E posteriormente você vai passar à frente. Muito eficiente essa carta. Então concluímos que Dia do Julgamento é uma carta que joga mal no desenvolvimento, joga mal na paridade, é horrível, é absurdamente horrível se você estiver na frente, mas se você estiver atrás, poucas cartas são tão eficientes quanto essa, porque essa necessariamente ela vai sair destruindo tudo, então ela vai resetar a mesa, ela vai voltar a questão da paridade quando você está perdendo. Por isso que Dia do Julgamento, embora ela não jogue em vários quadrantes diferentes, ela é uma carta excelente, certo? Então, galera, espero que tenha dado para entender mais ou menos. É um exercício ali, se vocês quiserem, até a gente pode fazer uma brincadeira aqui nos comentários. Vocês podem me dar exemplos aí de cartas que a gente vai comentando, dizendo, qual quadrante carta joga? Vamos imaginar aqui, vamos fazer mais uma aqui, uma carta aleatória aqui qualquer. Esse exercício ele pode ser feito literalmente para qualquer carta, gente. Então, vamos pegar uma carta aqui. Cavaleiro do Luar.
6 manas, 4/4, voar, salvaguarda. Então vamos ver. Depois que você compra um card, coloca todos os cards do mesmo nome no deck da sua mão. Se você está numa situação de desenvolvimento, essa carta pode te ajudar no desenvolvimento? Depende, ela até pode. Se o seu desenvolvimento tem a ver com comprar cartas do deck, ela realmente pode te ajudar muito. Se for um Diabinho, se for até um Jace, mas principalmente do Diabinho. Então ela até tem potencial de jogar em desenvolvimento. Se você agora está na paridade, essa carta ela pode quebrar a paridade? Pode sim, porque a partir do momento que ela está no jogo, se você comprar uma carta, se a outra cópia da carta ainda estiver no deck, você vai comprar 2 cartas, então ela vai te dar vantagem de carta. Então ela também joga bem em paridade. Se você tiver à frente, ela é boa? Ela é boa porque é uma criatura, ela faz pressão no campo, ela tem salvaguarda, ela não vai ser removida facilmente, e ela voa ainda, ela é mais uma criatura que pode ter uma presença relevante para poder causar dano em alguns. Então não tem como essa carta aqui ser ruim se você tá perdendo. Ela pode até não ser o que você precisa para virar o jogo, mas ela é para finalizar o jogo, mas que ruim ela também não é. E se você tiver perdendo, essa carta aqui ela é boa, ela pode jogar se você estiver perdendo, porque ela vai ser uma criatura, ela vai colocar pressão na mesa, ela pode te dar vantagem de carta. Então a gente pode concluir que a Cavalaria do Luar, no geral, é assim uma carta muito boa. Apesar de que atualmente, no atual meta, ela não tem visto muito o jogo, mas eu acho que essa aqui, por exemplo, a título de exemplo, é uma das cartas com um dos melhores potenciais que tem no jogo. Mas o principal, onde ela brilha mesmo, seria num deck de Diabinho. Beleza? Esse exercício pode ser feito para qualquer carta. Então eu convido vocês aí, coloquem exemplo de cartas aí. Gente, essa análise aqui que eu fiz, eu não sou dono da verdade, você pode contestar, por exemplo, eu acho que essa carta aqui só joga se você estiver vencendo, ou se você joga no desenvolvimento do Diabinho, qualquer outra ela é ruim. Então tudo bem, como eu falei, é um exercício mental. Você pode argumentar, dizer por que essa carta é ruim ou boa em determinado quadrante. E eu convido vocês a fazerem isso agora. Coloca exemplo aí de cartas ali. O que vocês acham? Quais são os quadrantes que ela joga? Joga no desenvolvimento? Joga na paridade? Joga na frente? Joga atrás? E a gente pode ir conversando e analisando uma por uma, tá? Se você se acostumar a fazer esse exercício, você vai conseguir identificar melhor quais cartas são boas e quais cartas são ruins. E eventualmente você vai também perceber que às vezes um deck para uma estratégia específica, ele vai acabar se precisar usando cartas ruins para poder fazer aquela estratégia funcionar. E geralmente esses decks acabam não sendo top meta, justamente por isso, porque as cartas que ele está usando não são cartas muito boas no geral, mas funcionam na estratégia dele. Então é isso, galera. Eu espero que eu tenha deixado as coisas mais simples possíveis. Espero que vocês tenham entendido. E espero também que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Fazer um teste ali. E novamente, convido vocês aí. Coloquem cartas aí no comentário pra gente discutir. Que eu acho que pode ser um exercício bem bacana pra gente poder melhorar a nossa habilidade de identificar cartas boas ou cartas ruins do jogo. Por esse vídeo é isso, galera. Não esqueça de curtir novamente, se inscrever no canal, que é muito importante para o youtuber saber que esse conteúdo é relevante para o pessoal que curte Spellslinger. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Aquele abraço e falou!